Hoje eu estava aqui, a gente estava tentando arrumar ali o microfone ali e foi benção. Salmo 119, versículo 100 em diante diz assim: tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque tu és que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doce que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra, ela é lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis, conserva-me vivo como prometestes. Ó Senhor, aceita minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto não esqueço das tuas leis. Os maus armam uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci os teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, eles são a minha alegria no meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Davi, que bênção! E olhando essa palavra, estava aqui, né, que estava testando o microfone para ver se conseguia dar um jeito nele. E aí fui lendo esse texto e falei assim, vai falando aí. Eu falei assim, vou ler o salmo aqui. Já que é para ir falando, vou ler o salmo e alimentar a alma. E o rapaz foi mexendo ali, e eu fui lendo, e essas palavras foram falando profundamente no coração. E que tremendo é, né? Salmo 119. E uma das coisas que ele fala aqui profundo é que a palavra de Deus é que guiava os seus passos. A palavra de Deus que guiava os seus passos. Ele vivia em perigo constantemente, mas a palavra de Deus guiava os seus passos. O fez mais sábio do que os seus mestres, do que os velhos experientes. Olha que profundo. Ele esteve com o rei Saul. Ele esteve com o rei Saul. O rei Saul que havia vencido muitas guerras. Embora ele havia se desviado do caminho de Deus, ele tinha uma experiência incrível, algo admirável, que poderíamos pegar bons conselhos com atitudes certas e corretas que ele cometeu e desprezar o que era errado, os erros que ele cometeu. Mas se eu pegar aqui para poder ler com vocês e compartilhar com vocês a vida de Saul, nós iremos tirar muitos bons exemplos da sua vida e iremos também tirar e excluir os maus exemplos, mas ele trouxe bons exemplos. E Davi precisava não apenas da unção de Deus, não apenas de potencializar o seu dom e o seu talento, mas ele também precisava ouvir as experiências de quem já havia conseguido estar na posição que Deus havia prometido para ele. Em suma, ele precisava de experiência. Porém, veja que Davi, ele vai dizer que os ensinamentos lhe tornaram mais sábio do que as pessoas que tinham resultados extraordinários, mais sábio do que os seus professores. Ele teve Jonathan como professor da batalha, da guerra,
Diz a Bíblia que um certo dia Jonathan saiu na luta, Jonathan e o seu escudeiro, saiu numa luta contra um grande exército filisteu, e eles mataram muita gente. De tanta habilidade, de tanta experiência que Jonathan tinha na guerra, na batalha, e também um coração voltado para Deus. Davi tinha esses homens experientes que lhe ensinaram, deram orientações para que ele pudesse ser um bom súdito. Mas Deus já havia preparado um lugar de destaque para ele. Vocês se lembram que a Bíblia fala que aquele que é perito na sua área, ele vai andar com reis, ele vai estar nos lugares mais altos. Davi, ele tinha excelência em tudo que ele fazia, até mesmo nos momentos em que as pessoas desprezavam, porque ele cuidava das ovelhas, era um serviço desprezado, o serviço que era o queridinho, o sonho de um pai e de uma mãe, era que o seu filho pudesse fazer parte do exército de Israel, trazendo honrarias, resultados, proteção para a nação. Mas ele era lá desprezado e não tinha nem a oportunidade de sentar à mesa com os seus familiares, por conta de questões alheias. Mas ele tinha um profundo interesse em conhecer mais a Deus, em se relacionar mais com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o resultado disso é que ele obteve um conhecimento extraordinário e um resultado inquestionável durante a sua vida. Haja vista, Deus falou assim: esse homem é segundo o meu coração. Um homem quebrantado que reconhece as suas falhas e pede a Deus misericórdia. Quando você vai ler o Salmo 119, ele fala assim: não, eu estou pagando pelo meu erro, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu tenho buscado cada vez mais aprender a tua lei, os teus ensinamentos e colocar em prática na minha vida. Eu tenho tido repúdio com as pessoas que desobedecem e desprezam aos teus ensinamentos, aos teus mandamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque eu obedeço. Tenho mais sabedoria. Gente, Saul era o rei de Israel. Ele estava numa posição, Deus havia colocado ele numa posição, ele tinha experiência, ele tinha vitórias, ele tinha pessoas que lhe obedeciam, ele tinha admiração, mas ele desprezou a Deus. Ele não teve sabedoria para perpetuar o seu reinado e da sua geração, porque a vaidade encheu-lhe o coração. E a Bíblia fala que Deus, ele resiste ao soberbo, ao arrogante, ao orgulhoso, mas ele vai dar graça ao humilde, que reconhece que não é pela força dos seus braços, da sua inteligência, da sua sabedoria, que faz com que esta pessoa alcance os resultados que tanto deseja e quer para a sua vida. Mas antes reconhecerá que é Deus que dá o fôlego de vida, que dá sabedoria, que coloca pessoas estratégicas, que abre caminho, que dá entendimento, clareza, para que possa alcançar os resultados que Deus mesmo tem colocado no coração dos homens. Por isso a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O resultado vai ser: eu me tornei mais sábio do que os meus professores, do que Saul, do que Jonathan. Olha os resultados que eu tenho, olha como que eu consegui unificar Israel. Israel estava dividido entre Judá e Israel, e ele consegue unificar, e por isso a Bíblia fala que ele faz o salmo, fala assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque é nesses lugares que Deus traz bênção e vida para sempre. Foi quando nós conseguimos unir a nação, nós conseguimos ter resultados maravilhosos, vitórias extraordinárias.
e a ação de Deus conosco na nossa vida, nos direcionando e nos guiando nesse sentido. Me tornei mais sábios, porque eu obedeço aos mandamentos. Eu não tenho andado em caminhos de maldade, porque eu quero obedecer. Eu quero. Ele fala assim, eu quero obedecer. Você quer obedecer? A Bíblia fala que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Ele deixará ser achado por nós. Tem gente que fala assim, eu não estou sentindo Deus, eu não estou vendo Deus, eu não estou me sentindo frio. Mas você está buscando o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Você tem se esforçado, você tem falado, eu quero praticar a justiça, eu quero falar a verdade, eu quero fazer o que é certo, eu não quero desobedecer. Porque o nosso instinto carnal, a Bíblia fala que é uma luta da carne contra o sangue. A carne quer fazer coisa errada, a carne quer fazer tudo aquilo que é contrário ao que Deus pede e estabelece para nós, para que nós possamos viver com Ele a eternidade. E se você não colocar no seu coração com muito afinco, de forma obstinada, o desejo, a necessidade de praticar a justiça, se você cruzar os seus braços, pode ter certeza que você vai cometer erros atrás do outro. Mas quando você fala, não, Senhor, não, eu quero, me dê sabedoria, Senhor, me dê entendimento, me dê clareza quando eu buscar a Tua palavra, quando eu ler. Você vê o Salmo 119, ele é extenso, mas você vê a luta de Davi, assim, é o teu entendimento, é o teu conhecimento, é a tua palavra, é o princípio, é o fundamento. Eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero colocar em prática. O choro, o desespero de um homem para poder colocar em prática o entendimento de Deus na sua vida, porque ele sabia que aquilo lhe garantiu o poço na qual ele ocupava e iria garanti-lo que a sua geração pudesse perpetuar no governo por toda a eternidade. E por isso o cego Bartimeu gritou, Jesus, Jesus, filho de Davi. Olha só, milhares de anos atrás, um homem clamava, eu quero obedecer porque eu quero que a minha geração perpetue no governo em fazer e levar justiça para toda a humanidade. E Deus, ele pega e fala que o governo do Senhor, ele durará para sempre. Não havia uma descendência melhor do que esse homem, que tinha o desejo, que tinha necessidade, que tinha o afinco para buscar conhecer a Deus, obedecer a sua palavra. Quando nós criamos um profundo relacionamento com Deus nas nossas vidas, nós estamos seguros. Nós iremos cumprir o nosso propósito, iremos glorificar o nome do Senhor. Veremos 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aí, no livro de 1 Samuel, no versículo 17, conta a história desse jovem, esse homem, até então um jovem desprezado, que ninguém acreditava nele, que ninguém dava nada por ele, todos os desprezava. Quando olhava a ele, as pessoas o desprezavam, mas ele não se importava com os olhares das pessoas, ele não se importava com o desprezo que as pessoas tinham por ele, porque ele sabia, e ele diz, ele fala o Salmo, ainda que os teus pais lhe abandonem, ainda que os teus amigos lhe abandonem, ainda que a sociedade lhe abandone, Deus jamais nos abandonará, porque Ele tem um propósito para nós.
E aprove a Deus confundir os sábios e entendidos e escolher os humildes, para que possa fazer a diferença no seu tempo. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale de Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no outro monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu acampado com os filisteus para desfilar e desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 70 quilos. A perna estava protegida por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí? A posição de vocês de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Abra um parênteses aqui para dizer que Satanás, o inimigo, vai te afrontar, vai usar pessoas para tentar te ridicularizar, te menosprezar, dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem condições, que você não tem potencial, que você não vai chegar a lugar nenhum, que os erros que você cometeu acabou com a tua vida e você não é mais ninguém. Mas eu digo para você nessa noite, para você não dar ouvidos para esse tipo de gente, apenas acreditar que Deus, Ele te ama e que as suas misericórdias duram para sempre, que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando nos aproximamos desse Senhor, Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, nós maximizamos o nosso potencial. Mas uma vez que nós estamos afastados de Deus, nós vamos recebendo aquelas palavras negativas, vamos retendo aquelas palavras negativas, e o nosso potencial que era para ser maximizado e fazermos coisas extraordinárias e relevantes no nosso tempo, acabamos por perder, murchar e viver uma vida medíocre e sendo pisoteado, esmagado por Satanás, impedido de viver todo o nosso potencial e tudo aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Esses homens de Israel eram homens poderosos que haviam vencido guerras e batalhas significativas no seu tempo, mas agora chega um homem, embora fosse gigante, embora fosse diferente aos seus olhos, que lhes mostravam temores, mas eles estavam acreditando no poder dos seus braços, das vitórias que haviam ganho no passado, e eles não deram o crédito para Deus. Mas no momento em que vier uma tempestade, no momento em que vier a chuva forte, se você não estiver estruturado na rocha, se a sua base, seu alicerce não estiver firmado em Cristo, você vai tremer por conta da situação e circunstância que você está enfrentando. E pode ser que você seja impedido de viver todo o seu potencial da sua vida e receber as bênçãos de Deus. Esse povo estava ali, agora tentando defender a sua terra, tentando defender a sua nação. E chega ali o inimigo, os filisteus, e chega com um gigante Golias, e começa a afrontar. E Satanás, antes de querer derrubá-lo, ele vai tentar afrontar você, tentando menosprezar, para tentar mitigar a sua força, para tentar desprezá-lo. E justamente isso, o que Golias, ele começa a fazer com o povo de Israel.
dizendo que eles não eram nada, que eles eram fracassados, que eles eram escravos de Saul. Eles começaram a ficar com medo. Eles começaram a olhar para si e falaram assim: olha só o gigante que ele é, olha o poder bélico que essa nação eles têm. Olhamos para nós, para o que nós temos, as nossas armas, elas são inferiores aos instrumentos, às armas que o inimigo tem. Eu já estou cansado de várias guerras, não tenho condições de vencer. Eles ficaram com medo, ficaram apavorados, porque eles estavam confiando na força do seu braço. E na força do seu braço, quando você olha uma circunstância que às vezes é maior do que você começa a tremer, começa a ficar com tanto medo e impossibilidade de alcançar aquilo que Deus te preparou para que você alcançasse. Veja só, nesse momento eles ficaram apavorados. E quando você está apavorado, você está focando no medo, você está focando no desespero, você está focando na impossibilidade. E tudo aquilo que você focar, você vai expandir. Tudo aquilo que focar vai se tornar maior do que é. E justamente foi o que eles fizeram. Eles olharam para aquela afronta, que eram vários dias sendo afrontados, e foi minando a garra deles, a força deles, porque Deus, Ele nos dá força. Naquele dia da angústia, da aflição, é o momento que o Senhor fala assim: você já não aguenta mais, as tuas forças já não são mais capazes de te colocar de pé, de te sustentar, mas como você pediu a minha ajuda, como você reconheceu o meu nome, eu que vou lutar e guerrear por você. Mas não foi isso que eles fizeram. Davi era um filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém da Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava ali bem idoso, e os seus filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab, e o terceiro Simeá. Davi era filho mais novo. Enquanto seus 3 filhos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e toda a tarde. O diabo não vai ir para a luta contigo de uma hora para outra, mas ele vai tentar minar a tua estabilidade emocional, minar a tua confiança, até que ele possa perceber o momento mais correto que você esteja vulnerável para ele tentar fazer o golpe final. Mas se você estiver firmado com o Senhor, confiante nele, confiando e que ele irá te defender, você pode ter certeza que você pode até envergar, mas você não vai quebrar, porque ele é fiel e ele mantém-nos de pé. Diz então o texto: durante 40 dias, um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães, e vá depressa levar aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 quilos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga provas de que você viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale de Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando um seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. Davi escutou. Quando os israelitas viram que Golias
fugiram apavorados. Eles diziam: olha para ele, escute o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar imposto. Então Davi perguntou ao soldado que estava perto dele: o que ganhará o homem